Muito bom dia a todos e a todas. Quem está falando aqui é o professor Ronaldo Pimenta. Eu sou o coordenador de Geografia do Pré-Vestibular Social. Eu exerço essa coordenação junto com a professora Sônia Gama. E nós dois juntos bolamos, pensamos e desenvolvemos, e pretendemos desenvolver, um conjunto de 9 vídeos para enfrentarmos esse momento que estamos vivendo. Qual é o momento? Todos vocês sabem, estamos num momento de isolamento social. Isolamento social provocado por uma doença, uma pandemia, a chamada coronavírus 19, ou pela sua sigla em inglês, Covid-19. Essa sigla vem de Coronavirus Disease, que numa tradução livre seria doença do coronavírus, e faz com que as autoridades, ou fez com que as autoridades sanitárias e os nossos governantes, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, o governador do estado, tenha decretado um estado de isolamento social. Bom, isso afetou várias dimensões da sociedade, todas as dimensões da sociedade. Pessoas que não podem trabalhar, pessoas que dependem desse trabalho, da luta diária, do dia a dia para conseguir o seu sustento, pessoas que desenvolvem projetos, atividades, eventos culturais, eventos esportivos, esses problemas que têm uma questão sanitária, mas ele tem repercussões econômicas, é uma situação que está no mundo todo. Vocês devem saber também que agora, em julho de 2020, teríamos as Olimpíadas de Verão de Tóquio, no Japão, que foram adiadas para o ano que vem. Partidas de futebol, Campeonato Brasileiro suspenso, Taça Libertadores, UEFA Champions League, Campeonato de basquete, enfim, tem uma quantidade muito grande de atividades suspensas. E nós estamos aqui em isolamento social. E dentro das atividades suspensas, estão suspensas as aulas do pré-vestibular social. E isso nos deixa bastante preocupados. Preocupados porque nós sabemos do alcance, nós sabemos da importância, nós sabemos da dimensão que este programa, o PVS, ele é um programa de grande relevância social. Os polos espalhados pela cidade do Rio de Janeiro, região metropolitana e interior do estado levam à possibilidade de que milhares de jovens do nosso estado possam realizar o seu sonho, o seu passaporte para o futuro, uma ponte. Qual é esta ponte? O ingresso no ensino superior, que num país desigual como o Brasil, o ingresso numa universidade é a ponte para uma condição de vida melhor, melhores condições de trabalho e melhor condição de remuneração, acompanhada, e a gente vai tentar abordar isso nos vídeos subsequentes, de uma estabilidade no emprego, ou de uma relativa estabilidade, de uma carteira assinada, com os direitos trabalhistas garantidos, apesar de estarmos vivendo um momento onde esse conjunto de direitos estão sendo combatidos. E aí eu abro aqui um parênteses para dar um spoiler de um dos vídeos, que se a gente pode ver algum aspecto, digamos assim, um desdobramento positivo desta pandemia, é que esta pandemia mostrou que tudo que vinha se falando até então sobre reforma trabalhista, sobre custo, sobre o papel do Estado, tudo isso foi por água abaixo. Agora, o que todos, liberais, empresas, bancos, o que todo mundo pede é o Estado. O que todo mundo quer é um pagamento, é a segurança, é um direito. Então, a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Então, qual foi a proposta que eu e a professora Sônia pensamos? Nós pensamos em fazer um conjunto de vídeos que, por um lado, deixasse os alunos motivados, mostrar para os alunos que nós estamos aqui, nós não estamos em casa, não estamos de férias, estamos muito preocupados, estamos querendo que vocês não se desmotivem, sabemos o quão importante é este projeto para vocês, para nós também,
no sentido de uma realização, porque todos os professores se realizam quando seus alunos alcançam o seu sucesso ou que alcançam seus objetivos. Então nós pensamos em produzir esses vídeos para mostrar para vocês que nós estamos aqui, que nós estamos com vocês, estamos do lado de vocês, não somente nós, mas toda a equipe do PVS, todas as outras disciplinas, a direção do PVS, os seus funcionários, a fundação está pensando em vocês, né? Então, nós pensamos nos vídeos que abordassem a um só tempo, que trouxessem para vocês, já que a gente estava no início do projeto, eu posso estar enganado, mas a gente tinha 3 ou 4 semanas de aulas apenas, então mostrar para vocês que qual é a importância, né, que a nossa disciplina, no caso a geografia, como que ela pode te auxiliar, né, pode te ajudar a compreender tudo isso que está acontecendo. E ela pode. A geografia tem uma grande contribuição para o entendimento da situação atual. Ora, em primeiro lugar, então, eu gostaria de fazer um breve comentário para vocês do que vem a ser a geografia. A geografia é uma ciência, né? Ela realmente é uma ciência em que busca estabelecer as correlações entre o homem, a natureza e o espaço, né? O espaço, ele é produzido. O que significa isso? Ele é feito, ele é construído pelo homem, pelo seu intelecto e pelo seu trabalho. Então o homem pensa, ele concebe, ele constrói, produz o espaço na relação do homem com a natureza. O homem se relaciona com a natureza, extraindo da natureza os recursos que vão possibilitar a construção das moradias, das ruas, das casas, dos bens. É dessa relação que o espaço é produzido. E a geografia faz isso. Ela interpreta, né? É uma ciência que interpreta essa relação homem-natureza e espaço. O espaço se produz. Não pensem vocês que as cidades, né, os campos, as plantações, elas não surgem assim do nada. Ela não é um elemento natural. Como que seria esse um elemento natural? Ora, a gente não deixa ali e de repente vai chovendo, o tempo vai passando e a cidade vai construindo, não, né? vai surgindo, ou a plantação vai crescendo. Não, tudo envolve trabalho humano. O homem pensa, ele faz projeto, ele faz um projeto arquitetônico, ele faz um projeto de cidade, ele faz um projeto de represa, ele faz um projeto de rodovia, ele constrói aviões, produz medicamentos, ele produz tratores, ele organiza uma plantação, seleciona uma semente, ele cuida daquela plantação, enfim, né? A sociedade, ela se produz no espaço. E a geografia, ela é uma ferramenta muito importante do entendimento, da compreensão desse espaço, da realidade que nos cerca. Então, com esse objetivo, né, de apresentar para vocês um pouco da geografia, a gente pensou nessa série de vídeos. Esse primeiro vídeo é um vídeo explicativo, é um vídeo onde a gente vai apresentar o que a gente está pensando. E a partir dessa situação, né, calamitosa, dessa situação bastante diferente, inusitada, creio que mais de 90% da população mundial, somente aqueles com mais de 100 anos, que se lembram de uma situação semelhante. Estou me referindo à grande pandemia de 1918, que ficou conhecida como a gripe espanhola e que naquela época matou muita gente. Dizem, né, que cerca de 100 milhões, 90 milhões de pessoas. Bom, não estou querendo dizer com isso que esta pandemia do coronavírus agora tenha esse potencial destruidor. Os tempos são outros, né? O conhecimento humano é outro. O homem tem ferramentas. O fato de nós estarmos isolados já é uma medida, né? Já é um resultado daquela experiência anterior. Né? Já se sabe hoje que o vírus não anda, quem anda são as pessoas. Então cada um no seu canto, quieto, diminui a possibilidade de sua propagação. Então, o primeiro vídeo é mostrar qual pode ser a contribuição da geografia no entendimento dessa realidade. E a contribuição é essa, é mostrar para vocês que nós temos uma série de temas
que se relacionam e que podem explicar essa situação. Então esse seria o primeiro vídeo. Para em seguida, no segundo vídeo, na semana que vem, a gente vai apresentar, né, aquilo que a gente chamou de a cartografia da Covid-19. É apresentar algumas noções da ferramenta, né, que é utilizada na ciência geográfica, a apresentação de alguns elementos da cartografia, para que vocês entendam os mapas, né, os diferentes tipos de projeção que são apresentados para entender a propagação ou a ocorrência da Covid no Brasil, na América Latina e no mundo. Após a cartografia da Covid-19, a gente vai produzir um terceiro vídeo, onde a gente vai mostrar para vocês que esse mundo que a gente tem, que produz uma série de bens e mercadorias, que produz celulares em massa, produz automóveis em série em massa, aviões, geladeiras, fogões, máquina de lavar, ventiladores, uma série de elementos. Essa produção industrial, né, ela tem uma forma de organização. E aí nós vamos no terceiro e no quarto vídeos, a gente vai mostrar essa forma de organização. No terceiro vídeo a gente vai mostrar, né, como que começa essa produção em larga escala, e vamos dar os nomes para isso, né, o toyotismo, o fordismo. Vamos ver dessa produção em massa que resultou numa crise, que aí teve que vir, tal qual se pede hoje, uma forte intervenção do Estado na economia, que foi o keynesianismo, para no quinto vídeo já falarmos um pouco mais do mundo de hoje, o mundo da robótica, da alta tecnologia, que produz, né, equipamentos das mais diversas formas. E aí a gente vai abordar esta organização da produção, para que a gente entenda um pouco o que está acontecendo, né? Como que isso, por que o mundo produz tantas mercadorias e como ele produz. Feito isso, depois da gente ter uma noção da organização da produção industrial, a gente já tem uma ideia do que seja a geografia, a gente vai direto ao ponto que a gente vai ver as cidades, as organizações socioespaciais. Né? Também 2 vídeos. No primeiro vídeo a gente vai falar do processo histórico no Brasil. O Brasil é um país com cerca de 210 milhões de habitantes, em que em cerca de 9 regiões metropolitanas, que são metrópoles com cidades ao seu redor, muito próximas, muito unidas, muito integradas, reúnem cerca aí de 70 milhões de pessoas. Né? Dá uns 40% aí da população do país vivem nessas regiões. Então eu vou falar, né, um pouco desse processo histórico para a gente entender o que foi a urbanização brasileira e o que foi a metropolização brasileira, qual foi a característica maior desta urbanização. Aí no vídeo seguinte, que é o vídeo 6, a gente vai falar sobre, nesse contexto urbano, né, como que esta urbe, como que esta forma urbana, esse aglomerado, pode ser um vetor, né? Ou seja, um elemento que favoreça a propagação ou não do vírus. Vamos ver os diferentes arranjos, né? Vamos caracterizar que uns bairros têm uma característica de melhor padrão construtivo, arborizado, mais agradável, né? Com iluminação pública, coleta regular de lixo, outros não. Né? O conjunto da cidade é igual. E aí a gente vai tentar abordar nessa diversidade da realidade, né? Essa realidade que está aí, onde você tem áreas que tem um certo equilíbrio, que tem um planejamento urbano, que tem uma organização, uma forma urbana mais agradável, melhor para se viver, e outras formas de organização urbana que não são tão favoráveis ou que não tenham facilidades de vivência. Então a gente vai tentar correlacionar essas formas, esse arranjo urbano, com a possibilidade de ser um vetor, né, de ser um potencial para a expansão desta pandemia. E aí a gente sai no vídeo 7 um pouco do contexto brasileiro para a gente tentar enxergar um pouco para o exterior, para a gente tentar enxergar um pouco para o mundo exterior. E aí a gente vai abordar um pouco da geopolítica internacional
dentro também desse debate, desse contexto da Covid-19, que é a disputa entre China e Estados Unidos. Né? Seria isso, essa beligerância entre China e Estados Unidos, um resquício da Guerra Fria? Aproveito lá e relembro para vocês o que vem a ser essa Guerra Fria. O fato dos Estados Unidos chamarem o vírus de o vírus chinês, isso é uma insanidade ou tem outros interesses por trás disso? Quais são os interesses que levam um chefe de Estado aparentemente num rompante, sem pensar, a fazer uma acusação como essa? Né? Nada a gente pode pensar que seja, mas nada é de graça, nada é sem pensar, tudo é muito pensado. E vamos tentar abordar um pouquinho isso. Para ir dentro desse contexto internacional, o 8º vídeo, a gente vai falar sobre esse contexto, né, de um mundo globalizado, aonde imperam redes e fluxo de bens, serviços e pessoas. Né? Vejam, o vídeo 8º, ele aborda, né, a gente pode falar, né, trabalhar, né, refletir, discutir sobre essa pandemia. Por que virou uma pandemia? Vivemos um mundo globalizado, com intensas redes, né, e fluxos de bens, serviços e mercadorias. Para finalizar com o vídeo 9, discutindo sobre exatamente esse mundo globalizado, para conter a pandemia, o que se tem que fazer? Tem que se cessar a mobilidade e estabelecer um isolamento social. E aí o vídeo 9 nós iremos falar sobre mobilidade versus isolamento social, aspectos geoeconômicos. Quais são os desdobramentos? Né? O que isso impacta? Quem é mais impactado? Né? Vamos fazer um isolamento total, um isolamento, o total é o horizontal, ou um isolamento vertical que está se falando, ou seja, alguns poucos serviços ou uma quantidade X de serviços que podem podem funcionar. Como é que vai se dar isso? Quem é que vai se expor? Quem é que vai ganhar? Quem é que vai perder? Não é uma questão simples. Né? Saibam que aquele trabalhador, que ele é autônomo, que ele é ambulante, né? Aquela pessoa numa situação de exclusão, que vive, por exemplo, que vende a sua mercadoria nos engarrafamentos das grandes metrópoles e que agora não tem esse engarrafamento, esse trabalhador, ele deve estar numa situação muito difícil, muito difícil. Mas também tem outros, aqueles que pedem para que isso aconteça, que haja um afrouxamento, são donos, proprietários de grandes redes de comércio, de varejo, né, de materiais de construção, enfim. E será que essas pessoas vão estar ali expostas? Não quero dar outro spoiler aqui, mas a gente vai tentar fazer a abordagem desses aspectos no último vídeo. E com isso a gente espera, com essa sequência de 9 vídeos, a gente espera mantê-los motivados, manter a chama acesa, manter a crença de vocês no projeto, né? Saber que quem está aqui, nós não nos esquecemos de vocês, nós estamos aqui trabalhando por vocês, estamos juntos e estamos muito esperançosos que vocês tenham perseverança, que consigam aqueles que podem, né, que consigam manter atualizados a sua rotina de estudos, mantenham-se motivados para que o tão sonhado ingresso na universidade seja possível tão logo a situação volte ao normal. Muito obrigado a vocês, tenham uma boa semana e espero vê-los na semana que vem. Até logo!